Sejam bem-vindos ao nosso novo módulo, um módulo básico de Fisiologia Renal, onde nós vamos estudar, então, todos os processos do início até o final da formação de urina, bem como sua eliminação a partir da micção. Então, o nosso módulo é dividido em 4 aulas básicas, onde vocês podem estudar a fisiologia do rim. Bom, a primeira coisa quando a gente pensa em rim, é exatamente a urina, certo? Que é exatamente o que o nosso rim ele produz, O produto de todo o metabolismo renal, de toda a função dos nossos rins é a produção da urina, Eu acho interessante falar um pouco sobre a urina rapidamente, porque a urina é muito utilizada para diagnóstico de diversas doenças. Então, a análise da urina é algo que nos dá uma informação bastante importante a respeito da saúde renal, Por exemplo, uma das coisas que eu acho mais interessantes a respeito desse assunto é que doenças, a primeira observação de algumas doenças foi exatamente na diferença que elas causavam na produção de urina. Então a gente precisa muito olhar para a urina e estudar essa urina para entender um pouco das nossas doenças. A diabetes, por exemplo, foi uma das primeiras doenças que foi observada a partir da formação da urina. Então isso faz muito tempo, é claro, E a primeira descrição do diabetes, o que significa diabetes? Do grego significa sifão, porque é uma das características do diabetes a formação de grandes volumes de urina. Então a primeira descrição do diabetes veio exatamente dessa característica, da formação de grandes volumes de urina. Então aqui vocês têm a descrição, ela está em inglês, certo? Mas mostrando basicamente então que a observação feita por esse estudioso na época, foi que a diabetes não era uma doença muito frequente, mas que os pacientes, como está descrito aqui, eles não paravam de produzir água, de fazer urina, como se fossem aquedutos abertos, uma produção constante de urina. Uma doença que desenvolve de forma devagar, e que, uma vez que essa doença está completamente estabelecida, o paciente ele não vive por muito tempo. Então ele descreve que a vida desse paciente é uma vida muito dolorosa, ele sente muita sede, exatamente por quê? Porque como ele perde muita água, os mecanismos de sede são ativados, então ele também busca bastante a ingestão de água. É uma descrição muito característica, baseada na formação de urina. Isso é feito há muitos anos, Aqui nessa outra figura vocês podem observar, Isso aqui é uma figura, então, egípcia, Onde na mão desse indivíduo aqui vocês conseguem enxergar 2 pequenos recipientes de água, que também é, na verdade, uma descrição do diabetes, possivelmente diabetes insípidos, que é onde o indivíduo produz grandes volumes de urina também. Então, analisar a urina ela é bastante importante. E quando a gente pensa na função do rim, como é que a gente pode descrever essa função do rim? Ok, o rim ele faz urina, ele produz urina. Mas qual é a função específica do rim a partir dessa formação de urina? Eu acho que a maior maneira de entender a função de um determinado órgão, de um determinado tecido, é quando ele falha. Então eu trago aqui para vocês uma situação de insuficiência renal aguda, certo? É um indivíduo que ele tinha um rim funcionando de forma plena e por algum motivo, por exemplo, o indivíduo sofre um acidente, ele perde muito sangue, e essa carência de sangue pode eventualmente fazer com que esse rim fique por muito tempo sem receber o aporte sanguíneo necessário e ele entra em disfunção. Então, esse aqui é um quadro de insuficiência renal aguda, onde o rim então, ele não consegue mais formar uma urina adequada, então o volume é pequeno, e fica com bastante sódio acumulado nessa urina, certo? Algumas das características que eu estou descrevendo aqui estão mais relacionadas com insuficiência renal crônica, certo? Como, por exemplo, o aparecimento de anemia, mas essa anemia pode ter esse início, numa insuficiência renal aguda que dure, que perdure por mais tempo. Então, eu vou resumir aqui o que pode acontecer para a gente entender um pouco da função do rim, ver como ele afeta diversos outros tecidos quando o rim ele não funciona de forma adequada. Então, por exemplo, o que vai acontecer quando o rim não funciona? Nós vamos ter problemas endócrinos bastante grandes, certo? Olha o que pode acontecer, o indivíduo ele vai ter deficiência de vitamina D, alguma redução de hormônios como testosterona, por exemplo, e isso também pode afetar de forma direta aqui o nosso tecido esquelético. O que acontece? O nosso rim ele é muito importante porque ele também forma alguns hormônios. 2 hormônios que alguns de vocês já devem conhecer, um deles é a própria vitamina D, que tem relação direta com a homeostase
do cálcio e dos ossos. E o rim, exatamente no rim, que a ativação final desse hormônio ocorre. Então, se o rim não funciona bem, eu não vou ter produção adequada desse hormônio. Consequentemente, eu vou ter problemas também, né, no tecido esquelético. Okay? Outro hormônio bastante importante para o nosso rim é um hormônio chamado de eritropoetina, que é um hormônio que ele tem uma relação direta com a produção, né? Ele estimula a produção das nossas hemácias. Então tem muita relação aí com o transporte de oxigênio. Então se o indivíduo ele tem esse problema renal e não tem esse hormônio sendo produzido, ele pode desenvolver eventualmente um problema cardiovascular, que vai ser então a anemia, né? Uma baixa quantidade de eritrócitos e consequentemente de hemoglobina. O que mais que pode acontecer com esse indivíduo, né? Bom, o rim, conforme ele vai filtrando nosso sangue, ele consegue controlar a quantidade de íons, como sódio, potássio, né? E esses íons eles são fundamentais no controle, né, dos potenciais elétricos das nossas células. Então, aquele potencial de repouso que a gente encontra, o potencial de ação, tudo isso depende muito, né, do movimento de íons pela membrana celular. Então, é muito importante manter relativamente constante as concentrações desses íons. E quem faz isso é o rim. Então, por exemplo, quando a gente perde a função renal, a gente não consegue mais eliminar os íons em excesso, né, e nem reabsorver os íons que a gente precisa. O resultado é que nós vamos ter mudanças importantes nos potenciais de membrana das células. E aí, se vocês forem pensar nas células excitáveis, né, neurônios, músculo esquelético, isso vai repercutir de forma direta. Por exemplo, no tecido muscular, nós podemos ter, então, tremores, espasmos, né? No tecido nervoso, sensação de queimação, de dor, formigamento, né? Redução da capacidade de concentração e, eventualmente, se esse problema se perdurar por muito tempo, o indivíduo pode sofrer. Então, pode apresentar confusão, né? Pode ter convulsões e, inclusive, o indivíduo pode ir à coma e à morte em função desse distúrbio hidroeletrolítico. Certo? É muito importante. Então, mudanças nos potenciais elétricos vão afetar o músculo, vão afetar o tecido nervoso, vão afetar também o sistema digestório, já que o sistema digestório ele apresenta uma grande quantidade de neurônios lá do sistema nervoso entérico. Então, isso mexe muito, né, com o sistema digestivo. O que mais que o rim ele vai fazer, né? O que ele participa, né? Como ele está diretamente relacionado, então, com esse controle de hidroeletrolítico, que eu falei para vocês, sódio, água, né? Se o rim não consegue formar urina, tanto o sódio quanto a água vão se acumular no nosso organismo. E isso pode gerar uma sobrecarga hídrica. O que acontece, né? Se eu tenho muito líquido no meu compartimento vascular, eu posso ter um excesso de pressão. Então, essa pressão arterial, ela vai causar hipertensão, pode causar eventualmente extravasamento de líquido para os tecidos, edema, né? E sobrecarregar o músculo cardíaco. E essa sobrecarga cardíaca pode levar à insuficiência cardíaca. Então, tudo isso aconteceu porque o rim ele falhou. Outra coisa que pode acontecer são disritmias, que estão diretamente relacionadas, né, com distúrbios no músculo cardíaco, que começa, então, a não conseguir controlar os seus potenciais elétricos, ou ele começa a despolarizar espontaneamente, ou ele fica menos excitável. E isso vai acontecer por quê? Porque um dos íons que é controlado pelo rim é o potássio, que é o principal controlador do nosso potencial de repouso. Então, isso pode levar a problemas cardíacos bastante graves. O que mais que pode acontecer, né? O rim, conforme ele vai filtrando o sangue, tem muita coisa que não é filtrada. Então, grandes proteínas, por exemplo, não costumam aparecer na nossa urina. No entanto, numa situação de insuficiência renal, quando eu não consigo mais selecionar o que pode ser filtrado, proteínas podem ser perdidas na urina. E algumas dessas proteínas, que são produzidas lá no nosso fígado, participam, por exemplo, dos processos de coagulação de sangue, como fibrinogênio, etc. E aí o que acontece? Eu não consigo mais controlar, né, situações de pequenas hemorragias. E aí eu vou ter o surgimento de hematomas, por exemplo, na minha pele. Além disso, compostos como ureia, por exemplo, que o rim elimina a partir da urina, começam a se acumular nos tecidos. Isso pode gerar uma mudança de pigmentação da pele. Então, a pele também vai sofrer modificações. Um outro tecido que é bastante importante é o sistema respiratório que vai ser afetado. O rim é um grande controlador de pH. Então, o que acontece, né? Nós já estudamos o sistema respiratório, né? O sistema respiratório também é um controlador de pH. Ele consegue eliminar CO2, né, quando a gente está em acidose, então a gente aumenta a ventilação quando a gente tem excesso de CO2,
E nesse caso, se o rim ele não consegue controlar o pH, se ele não consegue eliminar excesso de hidrogênio, o hidrogênio acumula no organismo, nós vamos ter um estado de acidose, e a acidose estimula o centro respiratório a aumentar as nossas respirações, numa tentativa de eliminar CO2 para tentar restabelecer o pH. Então nós temos basicamente alterações em todos os tecidos quando o rim ele falha, mostrando como esse tecido é importante, né, e que ele vai desempenhar um papel fundamental na nossa homeostase. Se o rim não funciona, esse indivíduo possivelmente vai precisar de ajuda, vai precisar substituir o rim dele, né, com equipamentos conhecidos então por fazer a hemodiálise. Então aqui vocês conseguem ver, né, um sistema básico, como é que funciona a hemodiálise, né, onde o sangue do indivíduo então, ele é removido a partir de um sistema, né, que sai lá da artéria, ou de algum tipo de junção, né, entre artérias e veias. Né. Esse sangue ele vai ser bombeado para dentro de um sistema de hemodiálise. E como é que funciona esse sistema de hemodiálise? Né? O que vocês têm aqui? Vocês têm o sangue do paciente correndo aqui em uma direção, né? E na direção oposta vai passar um líquido de diálise. Aqui vocês têm, por exemplo, né, esse líquido de diálise, né, entrando nesse sistema e correndo em paralelo, né, em contracorrente, como a gente chama, né, se difundindo então a partir, passando próximo aqui de uma membrana que permite algum tipo de filtração, muito parecido com o que a gente vai ver depois do nosso rim. Né? O que acontece com esse paciente? Se o rim dele não funciona, ele vai ter, por exemplo, muito sódio no rim dele, no sangue dele, muita ureia, muita coisa vai estar acumulada porque o rim não está conseguindo remover. O que é esse líquido de diálise? Ele é um líquido muito parecido com o nosso sangue, com concentrações normais desses íons. Então tem menos sódio, tem menos ureia, tem menos potássio, né? Então quando a gente permite que o sangue desse paciente, olha ali que ele está cheio dessas moléculas, ele passe a partir de uma membrana de filtração com um líquido que tem pouco sódio, pouca ureia, pouca potássio, etc., o que vai acontecer? Pelos princípios da difusão, esses íons, essas moléculas vão passar sempre da onde tem mais, que é no sangue, para onde tem menos, que é no líquido de diálise. Então o excesso desses solutos vai ser transportado para dentro do líquido de diálise e ele vai embora. E vai ser então, né, armazenado nesse líquido já utilizado de diálise, enquanto que o sangue do paciente ele segue então agora com as concentrações adequadas, né, para que ele não tenha nenhum outro tipo de problema, como eu descrevi anteriormente, como hiperosmolaridade, né, excesso de potássio. Então esse líquido ele agora, esse sangue ele retorna para o paciente, né, em um estado mais saudável, certo? Então isso aqui substitui em parte, né, as funções de filtração do nosso rim. E funciona muito bem. No entanto, é uma vida muito difícil. Esse paciente ele tem que fazer essa hemodiálise, né? Muitas vezes, são 3 vezes no mínimo por semana. Cada sessão dura aí em torno de 4 horas. Então é uma vida bastante difícil, mas que de certa forma salva esse indivíduo, uma vez que é impossível ele sobreviver sem o rim funcionando. Tanto que vocês estão vendo aqui nessa figura, né? Era uma paciente, foi a primeira paciente humana, né? Que fez uma hemodiálise, né, que ela estava já em coma, em estado de coma, e aqui vocês podem observar, né, o primeiro tipo de equipamento para fazer hemodiálise, né, bastante rudimentar, mas que essa paciente, horas depois da sessão de hemodiálise, ela acordou, ela saiu do coma. Então, para vocês verem como foi importante, né, a criação da hemodiálise, né, para diversos pacientes com doença renal crônica. E isso evoluiu muito, é claro que vocês podem ver um paciente fazendo hemodiálise, né, com um equipamento muito mais sofisticado. Inclusive, nessa figura está sendo mostrado o indivíduo, além de fazer hemodiálise, simultaneamente fazendo exercício físico, que é algo bastante importante nesses pacientes, porque doença renal crônica acarreta em problemas muito grandes, né, do ponto de vista metabólico, né, do ponto de vista de saúde cardiometabólica. Então, a prática de exercício, ou antes ou depois das sessões de hemodiálise, ou até mesmo durante, ela é bastante indicada, apesar de não ser uma prática ainda muito bem estabelecida, né, e realizada por muitos pacientes. E aqui só para mostrar para vocês, né, outros possíveis protótipos aí, né, de rins artificiais, né, hemodiálise, aqui no caso o indivíduo carregando o seu próprio equipamento de hemodiálise, que vai então temporariamente manter esse indivíduo saudável, uma vez que o rim ainda não está funcionando, né. Mas como eu falei para vocês, é uma situação muito complicada, né? Esse indivíduo tem que ir ao hospital muitas vezes, passar muitas horas, e é um procedimento bastante demorado,
é um procedimento que demanda uma sobrecarga muito grande para o indivíduo, porque ele é desconfortável, né? Como vocês podem observar, o acesso para fazer a hemodiálise é difícil, né? Ele gera, então acaba gerando essas marcas, enfim, é um pouco doloroso, né? Eventualmente os membros não aguentam esse tipo de intervenção e muitas vezes tem que se procurar acessos mais centrais aqui no nosso sistema cardiovascular, né, para conseguir realizar a hemodiálise. Então aqui vocês podem ver um acesso, né, fora aí dos membros superiores. Uma outra alternativa se refere à diálise peritoneal, que a gente chama, né? Nessa o indivíduo ele não precisa ir tantas vezes ao hospital, né? Basicamente, como é que funciona esse tipo de diálise? Né? Aqui vocês têm ali o tubo de diálise entrando ali na barriga do indivíduo, né? Então a diálise peritoneal utiliza o peritônio do indivíduo como membrana de filtração. Então o que acontece? Se adiciona no abdômen desse indivíduo um líquido de diálise, assim como eu descrevi anteriormente, né? Parecido com as composições normais do nosso sangue, né? Sem as células sanguíneas, é claro, e durante as próximas horas, então o sangue desse paciente vai sendo trocado, né, vai sofrendo trocas com esse líquido de diálise a partir do peritônio. Obviamente, esse líquido ele vai ser armazenado então nessa bolsa e ele deve ser removido e reciclado várias horas, vários momentos do dia. Então esse paciente ele fica por algumas horas com esse líquido, depois ele vai para casa, né, no momento adequado, ele vai drenar esse líquido já trocado e ele vai adicionar um novo líquido de diálise. Isso é desconfortável, claro, também, mas pelo menos poupa o indivíduo de ter que ir muitas vezes ao hospital, o que melhora um pouco a qualidade de vida, né? Mas existem outras possibilidades, né? Equipamentos que fazem essa troca em casa, então o indivíduo ele consegue ter uma vida um pouco melhor, né? Com essas vias alternativas de hemodiálise. Quem que precisa de hemodiálise são pacientes que eles já têm, então, uma lesão crônica, né, problemas crônicos mais avançados, né? A doença crônica renal, ela é classificada, né, de acordo com essa tabela que eu estou mostrando para vocês aqui, a partir de duas coisas, né? Como a função renal ela é filtrar, a gente sempre pensa nisso, né? A gente mede a saúde do rim a partir da taxa de filtração, certo? Que pode ser medido por vários tipos de compostos, né? Que vocês têm taxa de filtração sendo medida, então, por análise de cistatina C, né? Pode ser medida, então, por inulina, por exemplo, pode ser medido mais, normalmente, medido por creatinina, né? Mas o fato é que a gente consegue medir a saúde do rim pela sua capacidade de filtração e também, né, um outro critério utilizado, né, para classificar a doença renal crônica é a quantidade de proteína, proteinúria, né, proteínas na urina. Proteína é algo que a gente geralmente não encontra na nossa urina em grandes quantidades, né? Então, quando o rim está em disfunção, nós vamos então ver que vai aparecer proteínas na urina. O fato é que esses indivíduos, então, que têm uma doença renal crônica bastante desenvolvida, ele tem que fazer hemodiálise, né? E isso baixa muito a expectativa de vida desse indivíduo. E ele não consegue sobreviver por muito tempo fazendo essa hemodiálise. Ele precisa, de fato, que o rim ele seja, então, restabelecido, a função renal seja restabelecida. Ou, por exemplo, ele vai fazer, então, uma troca, né, de rim, né? Ele vai receber o rim de outro doador, né, para conseguir finalmente resolver o problema dele, né? Então, os pacientes que têm doença renal e que vão para a hemodiálise, eles não conseguem sobreviver por muito tempo. Então, é uma doença muito crônica, né, muito cruel, né, mas que a hemodiálise, que é algo relativamente simples, consegue manter a vida desse indivíduo por um período um pouco mais prolongado. E as causas de doença renal crônica, só de curiosidade aqui para vocês, né? Na verdade, a maior parte das causas, olha aqui, ó, diabetes e pressão arterial elevada, né, hipertensão, que são causas que estão diretamente relacionadas, por exemplo, com obesidade, com hábitos do nosso dia a dia, né, como, por exemplo, dieta e prática de exercício físico, né? Então, esse tipo de coisa, né, hábitos que a gente tem de praticar exercício físico e de se alimentar bem, eles são fundamentais para a gente evitar a doença renal crônica. Tanto que uma das campanhas que foi feita aqui, né, pela National Kidney Foundation, né, foi exatamente um estilo de vida saudável para evitar o aparecimento dessas doenças. Então, essas doenças têm relação direta com o estilo de vida do indivíduo. Então, elas podem, em muitos casos, ser evitadas.
E com o aparecimento dessa doença, outras complicações vão surgindo, né? Então, por exemplo, uma das características que esses pacientes com doença renal crônica desenvolvem é perda de massa e função muscular, né? Então, a acidose causada pela própria ausência da função renal correta, né? A realização de diálise, né? Medicações que esses indivíduos têm que tomar, e olha só, a inatividade física, né? Também vão ser relacionadas com essa perda de função e de massa magra, que vai levar o indivíduo a ter mais fadiga, né? Ele vai perder força, ele vai perder resistência, né? Não vai conseguir sustentar atividades normais do seu dia a dia. Isso causa depressão, ansiedade, uma série de problemas psicológicos que diminuem muito a qualidade de vida, que estão associados a distúrbios metabólicos muito grandes e que, por fim, podem reduzir, né, o tempo de vida desse indivíduo, então aumentando a mortalidade. E se a gente for ver, né, muitas dessas causas, enfim, dessa perda de massa magra, e vários problemas metabólicos que esses indivíduos que fazem a hemodiálise eles enfrentam, né, são recuperadas, olha que interessante, né, por intervenções de exercício. Então, por exemplo, né, como é que a gente melhora a força muscular, resistência à insulina que esses pacientes vão desenvolvendo? Ele tem um problema renal e que ele acaba desenvolvendo também diabetes, né? Esses problemas estão associados, ele desenvolve acidose, problemas de hormônios, né, como diminuição de testosterona, por exemplo. Ele passa a ter uma dieta pior, né? Então vejam que a maior parte desses problemas que acontecem na doença renal crônica são melhoradas, né, com exercício físico. Então o exercício físico ele é fundamental para esses pacientes com doença renal crônica. Bom, vamos falar um pouco agora, então, né, da fisiologia do rim, né? A gente teve uma visão geral aí da função do rim, né, e o que acontece quando ele falha, e agora a gente vai estudar então as funções do rim. Para estudar isso, né, a gente tem que voltar um pouco atrás na fisiologia e lembrar que, bom, nossas células, né, e consequentemente o líquido intracelular, ele é mantido em equilíbrio, né, com o nosso líquido extracelular, que está representado aqui nessa figura, né? Então aqui tem o líquido extracelular. Nesse líquido extracelular é que as nossas células tiram tudo o que elas precisam. Então, os nutrientes, glicose, ácido graxo, aminoácidos, oxigênio, né, íons, tudo isso vai estar aqui no líquido extracelular de forma adequada, temperatura, tudo isso tem que ser adequado para a gente manter então as condições das nossas células sobreviverem, né? Agora, o que mantém o volume e a composição desse líquido extracelular são exatamente o que? Os nossos tecidos, nossas células de troca, como por exemplo o sistema respiratório, o sistema digestório e, é claro, o sistema renal, né? Então, essa troca a partir do sistema renal é essencial para manter a homeostase das nossas células, mantendo constante, né, essas características de volume e composição do líquido extracelular. Então, aqui vocês podem ver, por exemplo, olha lá, sódio, que ele é um íon mais abundante no líquido extracelular, potássio, que é mais abundante no líquido intracelular, né? Isso é muito importante para os nossos potenciais elétricos. Quem mantém isso a longo prazo é exatamente o nosso rim. Então, o rim é fundamental para a manutenção do volume e composição do líquido extracelular. E ele faz isso a partir da formação da urina. Então, a maior parte da função do rim é executada a partir da formação da urina, por um sistema que a gente vai estudar nas próximas aulas, né, de transporte interdependente por meio de um tubo que vai ocorrer dentro de uma unidade formadora de urina, que é o néfron, que nós vamos estudar na aula de hoje. Então, a partir da formação de urina, o rim ele consegue regular o volume de água no organismo e, consequentemente, pressão arterial a longo prazo, consegue controlar o balanço dos íons, sódio, potássio, cloreto, entre outros, o equilíbrio ácido-básico. O rim é o principal controlador de pH do nosso organismo, né? Ele consegue controlar a quantidade de prótons e de bases, como o bicarbonato, que estão no nosso organismo, né? Assim, junto com o sistema respiratório, esses dois sistemas vão controlar o nosso pH. Conservação de nutrientes, que é outra função atribuída ao rim, significa o quê? O rim ele precisa filtrar o sangue para formar a urina e eliminar produtos metabólicos que vão ser tóxicos para o organismo. Só que muitas coisas que são filtradas são importantes para o organismo, como por exemplo glicose, né? Então esses nutrientes que são filtrados, eles devem ser reabsorvidos e o rim consegue fazer isso. Ele filtra, mas ele reabsorve quase que a totalidade desses nutrientes. Então isso
confere ao rim, né, uma característica importante que é de conservação de nutrientes. Então, o rim, a partir da formação de urina, ele também vai eliminar os resíduos metabólicos, como ureia, entre outros, que podem ser tóxicos para o nosso organismo. Ele vai regular a nossa hemodinâmica e, consequentemente, também a nossa pressão arterial. Por quê? Porque ele controla volume, e o volume tem uma relação direta com pressão. E também porque ele produz uma série de hormônios, né, e moléculas que podem modular o grau de contração da musculatura lisa dos nossos vasos sanguíneos. Então ele vai controlar a hemodinâmica renal. O rim, como eu falei para vocês, produz um hormônio chamado eritropoetina, que é responsável pela produção então, de eritrócitos, que vão transportar oxigênio no nosso organismo. O metabolismo ósseo, né, de cálcio e fosfato, por quê? Porque ele tem uma relação direta, porque ele controla, né, a etapa final da formação da vitamina D, do hormônio, que vai controlar a homeostase do cálcio. E, finalmente, é um tecido que, juntamente com o fígado, faz gliconeogênese. O que significa isso? Formação de glicose, nova glicose, a partir de outros nutrientes, como, por exemplo, né, lactato, alguns aminoácidos, né, glicerol. Então, eu consigo formar glicose no tecido renal também. Então, são funções diretamente, né, associadas ao rim, e a maioria delas vai ser realizada a partir da formação de urina. Então, a gente pode observar aqui a importância do rim no que concerne a esse controle, né, de volume e composição. Olha só, basicamente, quando a gente pensa, né, em água, que é o principal composto aí do nosso organismo, dos compartimentos, líquido intra e extracelular, a gente pode observar que a quantidade de água que a gente tem no organismo depende da entrada, que está escrito aqui intake, e da saída, que seria esse output aqui, né? O que vai basicamente entrar no nosso organismo? Para onde que entra a água no organismo? Basicamente, na nossa ingestão, certo? Ou o líquido que a gente bebe, né? Ou o líquido que tem nos nossos alimentos que a gente come. Né? Nós produzimos um pouco de água no nosso metabolismo aeróbio, mas é muito pouco. Né? A principal via de entrada, de fato, né, é pela ingestão de líquidos ou de água que contém nos nossos alimentos. A saída, quando a gente vai observar a saída, o que tem de saída? A gente está constantemente perdendo água, né, por evaporação na pele, né, perda insensível. A gente chama isso de perda insensível porque a gente não percebe que a gente está perdendo água a partir da pele, e também pelo sistema respiratório. Certo? O sistema respiratório constantemente perde água, né, por evaporação. Sudorese é um mecanismo também muito importante, mas é claro que em repouso ela não vai, né, nós não produzimos muito suor, né, já que não é uma condição que tem uma demanda, né, um aumento do metabolismo a ponto de gerar muito calor. Né? Isso vai ser diferente, é claro, se o indivíduo praticar exercício, mas em repouso isso não é tão importante. Fezes também nós perdemos um pouco de água, mas sem dúvida a principal saída de água do organismo é urina. Então o rim ele tem um papel fundamental nesse controle. E isso é muito importante porque essa água que está sendo controlada, ela sai da onde? A água que entra e a água que sai, ela está no nosso plasma, certo? Que é o líquido extracelular contido no compartimento vascular. Então a entrada, que vocês estão vendo aqui, né, pela ingestão, e a saída, especialmente aqui pelos nossos rins, vai controlar o volume plasmático. Só que os nossos compartimentos estão sempre em equilíbrio. Então, se eu tirar a água do plasma, por exemplo, o que vai acontecer? Essa água ela vai sair do fluido intersticial. E, consequentemente, isso vai mobilizar também a água do líquido intracelular. Então, quer dizer, isso aqui está sempre em equilíbrio. Qualquer excesso de água que entre ou de água que saia vai mexer com todos os volumes e osmolaridade, né, concentrações iônicas dentro de todos os compartimentos. Então, é essencial para eu manter a homeostase do meu organismo que eu tenha um balanço correto entre o que sai e o que entra. E quem faz isso, basicamente, é o rim. E o rim ele tem uma capacidade extraordinária de controlar, né, tanto íons quanto o balanço de água. Né, ele, inclusive, consegue separar essas duas coisas de acordo com a demanda. Então, aqui vocês podem ver o que acontece quando um indivíduo ele aumenta muito a ingestão de sódio. Né? Então, por razões óbvias, se ele aumentou muito a ingestão de sódio, né, o sódio ele é um íon que ele retém muita água no organismo. Né? A gente está acostumado a ouvir isso na mídia, né? Excesso de sódio causa hipertensão, por quê? Porque o sódio faz reter água. Então a gente tem que controlar bastante a ingestão de sódio. Né? Então aqui você vê como o rim ele consegue fazer isso. Né? Se a gente aumenta muito a ingestão de sódio, existe uma tendência a gente acumular água no organismo. Né? Então aqui você tem um aumento de líquido extracelular e isso pode aumentar muito a pressão arterial. Em um indivíduo saudável, observem que esse aumento de volume ele não é tão grande, ele acontece,
mas ele não é tão grande, mesmo quando o indivíduo mantém uma dieta rica em sal, pelo menos por um tempo, né, aí pré-determinado. Por que não aumenta muito? Porque o nosso rim tem uma capacidade de quê? De perceber que ele tem um excesso de sódio no organismo, e imediatamente quando a gente aumenta a ingestão de sódio, o rim começa a aumentar a excreção de sódio para tentar basicamente equilibrar essa situação, certo? Enquanto o indivíduo ele se mantém ingerindo bastante sódio, o rim ele tenta compensar eliminando esse excesso de sódio. E isso vai fazer com que eu não tenha grandes modificações de volume e de pressão arterial, mas ela vai aumentar, né? Obviamente é ruim a gente manter um aumento, né, dessa concentração elevada de sódio. Se o indivíduo para de ingerir sódio, né, e retorna ao normal, imediatamente o rim percebe e ele começa a diminuir a excreção de sódio, mais uma vez tentando equilibrar. Então o rim ele tem uma capacidade muito grande de manter volume, né, e todas as características do nosso líquido extracelular, certo? E isso é formidável porque a gente está falando de um órgão que ele é muito pequeno, né? Então ele faz isso a partir de um gasto energético muito grande. Então ele é um órgão muito pequeno, mas ele gasta muita energia para conseguir executar o seu trabalho. Então aqui vocês têm, né, só para vocês terem uma noção, né, do gasto energético do nosso rim em comparação com outros tecidos. Veja que músculo cardíaco, que está sempre contraindo, né, sempre gastando muita energia, bom, eu tenho um uso diário aqui, né, em gramas de ATP por grama de tecido bastante elevado, 16. Né? Sistema nervoso aqui também tem um consumo bastante elevado, né? Mas olha só o rim. O rim, ele sem dúvida é o órgão que mais gasta energia no nosso organismo. Por quê? Porque ele faz muito transporte ativo para conseguir eliminar o excesso de íons na nossa dieta, né? Então ele trabalha muito o rim, né? Especialmente para controlar o balanço de sódio. Quanto mais sódio nós temos que eliminar do organismo, mais, consequentemente, esse rim ele vai trabalhar, né? Então tem uma relação direta com a absorção de sódio, com a homeostase do sódio. E o rim ele consome, inclusive, mais energia, né, do que o nosso músculo quando ele está trabalhando, quando ele está fazendo exercício. Então o rim ele precisa, né, de um controle metabólico muito grande. O rim ele é um órgão excepcional, especialmente considerando que ele é um órgão muito pequeno. E agora, se a gente olhar o tamanho do rim, né, aqui vocês têm o tamanho do rim, ele é um órgão que mede aí aproximadamente, né, 10, 11 centímetros de altura, né, uns 6 centímetros, 5, 6 centímetros de largura, né, e uns 3 de espessura. Então é um órgão pequeno, né, e que ele recebe, né, aproximadamente 20% do débito cardíaco em repouso. Então é uma quantidade absurda de sangue. Mas por que ele tem que receber tudo isso? Não é porque ele tem um metabolismo tão alto, não é só por isso, né? É porque o rim precisa receber esse aporte de sangue para ele executar as suas funções, aquelas descritas anteriormente. Por isso que o fluxo sanguíneo para o rim tem que ser muito elevado. O fato é que você consegue enxergar aqui o aparelho renal, né? E ele vai ser composto então pelo rim, os seus ureteres, né? E a bexiga, onde toda a urina vai ser armazenada para depois ser eliminada. Nessa parte central aqui, vocês podem observar, né? A gente tem o hilo, né? O hilo renal, que é por onde então outros vasos vão entrar. Então vocês têm aqui, ó, no hilo, né? Basicamente ali o ureter, né? Saindo do rim, indo para a bexiga. Mas vocês vão ter um local de entrada para a artéria renal, de saída pela veia renal, né? E toda a inervação também vai entrar por esse hilo renal, né? Então, o que vocês observam? Em cima também desse órgão, né, dos nossos rins, nós temos uma glândula, que são as glândulas adrenais, que são muito importantes porque elas produzem hormônios, né? Não todos esses hormônios aqui vão fazer parte aqui da fisiologia que a gente vai ver no sistema renal, a gente vai ver mais no sistema endócrino, depois da função. Alguns são importantes para a fisiologia renal, mas aqui eu tenho hormônios, né, produzidos tanto no córtex, dessa glândula adrenal, quanto na medula. Medula renal está relacionada com o sistema nervoso autônomo simpático, e o córtex com vários hormônios importantes para o estresse, como por exemplo o cortisol, né, alguns hormônios androgênicos, e também a aldosterona, que é um hormônio que também vai fazer parte da fisiologia aqui do nosso rim, certo? Então esse aqui é o nosso rim, né? Notem que o rim, a gente vai estudar um pouco então agora da parte anatômica desse rim, ele é um órgão que a gente considera um órgão retroperitoneal. Então a gente consegue ver aqui o peritônio, né? Então o peritônio está aqui, ele fica para trás do peritônio, esse rim, né? Então aqui tem rim direito e esquerdo. Ele vai ser envolto aqui, né, por uma cápsula, né, renal, né, que mantém então o rim naquele seu tamanho, né, e volume. Nós temos em volta desse tecido renal
né, um tecido adiposo e uma fáscia renal, que protegem também o rim contra impacto e às vezes até evitam então que infecções em outros tecidos possam causar então modificações importantes, infecções aqui no rim. Então protege esse rim, mas ele fica então, é considerado então um órgão retroperitoneal, né? Pois bem, se a gente cortar esse rim aqui, vamos estudar um pouco mais o rim, né? Se a gente fizer um corte nesse rim, a gente pode observar que vocês têm, né, em um cadáver, né, o rim humano, e aqui um esquema desse corte, né? Então, o que a gente pode observar quando a gente faz esse corte no rim? Nós temos, então, duas estruturas importantes, certo? O córtex, que é a parte mais externa do rim, mais próxima ali da cápsula, e a medula, que é a parte mais interna, certo? Então, aqui vamos ver ali no cadáver, por exemplo, olha lá, córtex, né? Ali na parte externa, e a parte mais interna, então, nós temos a medula, ok? Bom, o que tem nesse córtex e o que tem nessa medula, né? Então, vejam que no córtex nós vamos encontrar, né, o início de uma unidade formadora muito importante da urina, né, a unidade que vai formar a urina, que nós chamamos de néfron. Obviamente esse néfron na figura aqui ele está aumentado, né, eles são unidades muito menores, mas vejam que ele é um sistema de túbulos, né, que vão então se contorcer aqui dentro, né, desse nosso rim, né, e que vão se prolongar do córtex para a medula, certo? Então todo o processo de filtração e formação de urina, ele vai acontecer sempre do córtex para a medula, nessa direção, certo? A partir então desses nossos néfrons que nós vamos estudar na aula de hoje. Então o que a gente observa aqui? Nós temos no córtex o início dos nossos néfrons e o prolongamento desses néfrons, né, a partir de alguns túbulos que vão então sair desses néfrons, na parte final desses néfrons, vão formar o que nós chamamos aqui no início da nossa medula as pirâmides renais, certo? A gente consegue ver aqui as pirâmides, né? O rim vai apresentar uma série de pirâmides. Essas pirâmides geralmente a olho nu a gente consegue enxergar especialmente nos primeiros anos de vida, né? No adulto é um pouco mais difícil de a gente ver esses limites das pirâmides, né? Mas enfim, nós encontramos então essas pirâmides renais, né, que são compostas então por uma grande quantidade desses túbulos mais finais do nosso néfron. Então toda a urina que está sendo produzida a partir dos néfrons, ela vai sendo levada a partir desses túbulos aqui, né, e vai liberar então da pirâmide, né, para o que nós chamamos de pequenos cálices, certo? Que são essas estruturas aqui no final, né, no ápice ali da pirâmide, até que nós chegamos então nos grandes cálices e finalmente nessa região chamada de espaço pélvico, certo? Então aqui nós temos o espaço pélvico, pelvis renal e finalmente então o início aqui do nosso ureter. Então a urina vai ser formada sempre nesse sentido. Do córtex vai passar por dentro das nossas pirâmides, pequenos cálices, grandes cálices, espaço pélvico, pelvis e finalmente então vai ser coletada aqui pelo ureter, né? Importante apenas destacar, né, que toda essa urina que vai sendo formada aqui, né, desde os cálices até lá a nossa bexiga, nós vamos encontrar bastante músculo liso, né, que é responsável, por exemplo, por algum tipo de peristaltismo, né, que vai empurrar essa urina, então, do rim, a partir do ureter, até chegar na nossa bexiga, certo? Então a gente consegue enxergar aqui a anatomia geral do nosso rim, entre córtex e medula, como eu falei para vocês. Bom, então, no rim, nós vamos encontrar essa unidade formadora de urina, que é chamada de néfron, certo? E aqui vocês conseguem visualizar os nossos néfrons, né? 2 néfrons, obviamente, aumentados para a gente conseguir entender a estrutura. Porque o rim é um órgão que é muito importante de entender a anatomia dele, porque a anatomia está diretamente relacionada com a função. Então, o que a gente consegue enxergar aqui, né? Nós temos um néfron, certo? Primeiro, como eu falei para vocês, o nosso rim ele é dividido então em córtex e a medula. A medula ela pode ser dividida ainda, né, em uma parte mais externa, uma medula mais externa e uma medula mais interna. Então, quanto mais interno, mais profundo dentro do nosso rim. E observe que nós temos aqui diferentes tipos de néfrons, desses túbulos, uns que são mais curtos, que vão apenas aqui na medula externa, e outros mais profundos, que vão descer na medula interna. Então, o que tem esse néfron, né? Ele é um conjunto de túbulos, onde ele se inicia, então, nessa estrutura que vocês estão vendo aqui,
que é chamada de cápsula de Bowman, certo? Por isso que tem um B ali. É a cápsula de Bowman, né? Todo o processo de filtração ele vai acontecer exatamente entre vasos de sangue que vão estar nessa região aqui e a cápsula de Bowman. Então, o processo de filtração do início, né, da formação de urina vai acontecer aqui na cápsula de Bowman, né? Esse líquido que foi filtrado, ele vai seguir por todos esses conjuntos aqui de túbulos, certo? Até sair nessa região aqui, que nós chamamos de papila, né? Já na forma de urina, sendo coletada nos pequenos cálices, para os grandes cálices, espaço pélvico, pelvis e finalmente então sendo levada do ureter até a bexiga, né? Então agora a gente vai estudar então esse néfron, né? Então aqui nós temos a cápsula de Bowman, onde o processo de filtração vai acontecer entre a cápsula de Bowman e os nossos capilares, né? Que vão estar contidos aqui, né? Nessa região. A gente vai falar um pouco desses capilares, são os capilares glomerulares, como a gente chama, né? E aí vai passar então por todos os segmentos de túbulos aqui dentro do nosso néfron. Que segmentos são esses, né? Nós vamos ter vários segmentos importantes. Esse primeiro segmento aqui nós chamamos de túbulo proximal, então o líquido ele vai passando pelo túbulo proximal. Ele vai entrar em um segmento chamado de alça de Henle, que pode ser formado então por 3 partes, né? Que é o segmento descendente fino da alça de Henle. Aqui vocês podem ver, né, mais uma visão um pouco mais específica, né? Ó, segmento fino da alça de Henle, segmento fino ascendente da alça de Henle, então fino descendente, fino ascendente, grosso ascendente, túbulo distal, certo? A gente está seguindo todo o caminho que a urina aqui filtrada ele vai fazer. Túbulo distal e finalmente os nossos ductos coletores, que podem ser divididos em ductos coletores corticais e medulares, certo? Externos e internos, até que finalmente o líquido vai sair daqui na forma de urina. É importante destacar que enquanto o líquido está passando por dentro do nosso néfron, esse material aqui ele pode ser modificado por várias células que nós temos no nosso néfron. Quando ele sai aqui, ele já sai na forma de urina. Então aqui ele já não pode mais ser modificado, ele já é urina pronta, né? Mas enquanto o líquido passa por aqui, ele vai passar por uma série de transformações, de processos de reabsorção e de secreção, que vão então dar origem, né, à composição final da nossa urina. Obviamente, o processo de filtração que está acontecendo aqui, ele depende então do néfron, mas também do sangue que chega até ali. Então, o sangue, como é que o sangue vai chegar até o meu néfron? Ele vai entrar aqui pela artéria renal, né? Nós temos uma série de artérias aqui de ramificações, né? Artérias arqueadas, lobares, lobulares. O fato é que aqui no finalzinho, como vocês podem observar, eu tenho, antes de chegar nos capilares, que vocês estão vendo aqui, ó, esse tufo de capilares, eu tenho uma arteríola chamada de arteríola aferente, certo? Que vai levar então esse sangue para dentro dos capilares glomerulares, que vão estar dentro da cápsula de Bowman, onde o processo de filtração vai acontecer, e o sangue que segue desses capilares glomerulares, ele sai por uma arteríola que é a arteríola eferente, certo? E aí então ele vai seguir a direção oposta, né? Vai passar muito próximo, né, dos nossos túbulos aqui do nosso néfron, e depois então vai sair a partir lá, né, de veias e finalmente vai sair do rim a partir da veia renal. Bom, o que nós vamos estudar rapidamente agora são as partes, né, que nós temos aqui do nosso néfron, né? Então, tudo o que eu falei para vocês até agora, né, que aqui eu tenho a cápsula de Bowman, aqui vocês têm a arteríola aferente, capilares glomerulares, a arteríola eferente. Então, aqui o processo de filtração vai acontecer. Essa estrutura inicial aqui, que fica em volta dos capilares glomerulares, é a nossa cápsula de Bowman. Então, o líquido que foi filtrado ele vai seguir o caminho. Primeiro passando pelo túbulo proximal, depois a alça de Henle, que é essa alça aqui. Segmento fino descendente da alça de Henle, fino ascendente da alça de Henle, grosso ascendente da alça de Henle, túbulo distal e finalmente ducto coletor, cortical e medular, até sair o líquido já na forma de urina aqui na nossa papila renal, sendo coletado pelos cálices pequenos.
Notem que aqui estão representadas as células, como é que são as células de cada região. E vocês podem observar que cada célula é diferente, né? São células muito diferentes. Então, obviamente, se elas são células diferentes, elas têm funções diferentes. Células do túbulo proximal, por exemplo, olha lá, elas são células grandes, com um grande número de velocidades que servem para aumentar a área, né? Porque essa é uma célula que faz muita reabsorção de nutrientes, então ela precisa desse aumento de área por microvelocidades. Apresenta uma grande quantidade de mitocôndrias, então é uma célula que faz muito transporte ativo, por isso que ela precisa fabricar bastante ATP, né? E de fato, o túbulo proximal ele é responsável por reabsorver a maior parte dos nutrientes que são filtrados aqui no nosso rim, certo? Então, um segmento muito importante e que está sob controle de vários hormônios e também de inervação. Essa célula aqui ela também é muito permeável à água, né? Então a água pode ser reabsorvida juntamente com os solutos que vão sendo reabsorvidos. O que nós temos aqui agora são outros segmentos, né? Esse segmento fino, ele faz pouco transporte ativo, né? São segmentos bastante finos, né? Mas eles têm características muito individuais. Eles vão ter como característica, por exemplo, o segmento fino descendente. Ele é um segmento bastante permeável à água, então ele pode reabsorver bastante água. Enquanto que o segmento ascendente, ele não reabsorve água, ele é impermeável. Aliás, toda essa parte superior aqui, fino ascendente e grosso ascendente, é impermeável à água. Só que a parte ascendente não faz muito transporte ativo. Enquanto que o segmento grosso, olha ali a célula do segmento grosso, tem bastante mitocôndria, o que significa que ela faz bastante transporte ativo. E é um segmento bastante importante, porque é um segmento que mantém, né, a capacidade do nosso rim de formar uma urina concentrada quando esse processo ele é necessário. Né? O que mais que nós temos aqui? Outros tipos de células, já agora no túbulo distal e ducto coletor, que são células muito importantes para o controle de íons, como por exemplo o potássio, né, o sódio, e também para o controle do pH, especialmente esse tipo de célula aqui, que são as células intercalares, certo? Outro tipo de célula que a gente encontra bastante nessa região são as células principais, que são responsáveis, né, pela reabsorção de sódio e secreção de potássio. E são sensíveis a hormônios, por exemplo, né, como é o caso do ADH, para essas regiões mais profundas, né, do ducto coletor, e também, né, a hormônios como a aldosterona, que é um hormônio que a gente chama, né, de mineralocorticoide bastante importante para a função renal. Bom, uma outra estrutura importante da gente estudar um pouquinho mais a fundo é o que nós chamamos de corpúsculo renal. O que é o corpúsculo renal? Aqui vocês têm uma micrografia crônica, né, de varredura, onde vocês podem notar, olha lá, uma arteríola aferente, está levando sangue para os nossos capilares glomerulares, né, e saindo dos capilares glomerulares nós temos a arteríola eferente. Nessa região aqui, ó, que não está aparecendo, nós teríamos o que? A nossa cápsula de Bowman. E nessa região, então, eu vou ter o processo inicial de formação de urina, que é a filtração glomerular. Então, o corpúsculo renal é exatamente essa estrutura total que considera, então, os capilares glomerulares juntamente com a cápsula de Bowman. Isso é o corpúsculo renal. Aqui que vai acontecer a filtração. E é uma região que se encontra no córtex do nosso rim. Exclusivamente no córtex do rim. Essa região aqui ocorre a filtração. Então, nós temos uma membrana de filtração que vai ser composta basicamente por células dos capilares glomerulares e também da cápsula de Bowman. Então, esse corpúsculo renal ele é bastante importante da gente estudar. E aqui a gente consegue enxergar ele de uma maneira um pouco mais específica. Né? O que vocês têm aqui de novo? Né? A arteríola aferente, né? A arteríola aferente, que é um pouco maior do que a eferente, levando o sangue então para os capilares glomerulares, certo? E o vaso então segue saindo dos capilares glomerulares pela arteríola eferente. O que a gente tem em volta desses capilares? A nossa cápsula de Bowman. E isso tudo aqui é o nosso corpúsculo renal. E aí, a partir então da cápsula de Bowman, a gente começa com os nossos túbulos, né? Túbulo proximal, aí já começando logo depois da cápsula de Bowman. O que é importante a gente notar já agora, né? Se a gente pegar essa região aqui, né, onde nós temos a arteríola aferente, né, a cápsula de Bowman, os capilares glomerulares, né, e também uma porção importante aqui do túbulo distal, que ele desce na medula, né, como a gente está vendo aqui, depois ele sobe, né, então o túbulo distal aqui, ele passa próximo das arteríolas.
nós temos um aparelho muito importante chamado de aparelho justaglomerular, que nós vamos estudar porque ele tem um papel fisiológico muito importante. Então, olha lá, né? Esse aparelho justaglomerular aqui. O que tem esse aparelho justaglomerular? Ele é composto, então, pelas células da arteríola aferente, né? E também por essas células que estão voltando aqui do túbulo distal, estão voltando aqui para o córtex, né? Vão formar o nosso aparelho justaglomerular. Notem que as células da arteríola aferente, elas apresentam não só musculatura lisa, né? Além, claro, né, de células endoteliais, mas também um conjunto de células especializadas que fazem contato íntimo com o túbulo distal em uma região que a gente chama de células da mácula densa, no túbulo distal. E essas células da arteríola aferente, que são células musculares lisas modificadas, são chamadas de células justaglomerulares ou células granulares, porque elas são células diferentes que armazenam em grânulos uma enzima muito importante chamada de renina, que a gente vai estudar, né, em breve. Então, é muito importante a gente lembrar dessa estrutura, né? O corpúsculo renal, ele vai ser formado pela cápsula de Bowman e pelos capilares glomerulares, certo? O aparelho justaglomerular, que se encontra nessa região, ele é formado pelas células justaglomerulares da arteríola aferente e as células da mácula densa do túbulo distal. Um outro ponto importante para a gente destacar aqui é exatamente esse local onde eu falei para vocês que ocorre a filtração entre os capilares glomerulares e a cápsula de Bowman. Então a gente pode observar exatamente isso aqui. Aqui vocês têm basicamente a nossa membrana de filtração, onde o primeiro passo para a formação de urina ele é realizado, que é o processo de filtração. O que tem nessa região de filtração aqui? Basicamente nós temos três camadas, certo? Nós temos células endoteliais, certo? Células endoteliais dos nossos vasos sanguíneos, dos nossos capilares. Notem que essas células, elas são células que apresentam pequenos buracos, que nós chamamos de fenestras, certo? Aqui estão os buraquinhos dos capilares. Então, são capilares que têm uma capacidade de vazamento muito maior, eles são muito mais permeáveis do que outros capilares, então eles permitem infiltração. Seguido por uma membrana que nós chamamos de membrana basal, que ela é uma membrana mais contínua, e que eu já chamo a atenção que essa membrana ela tem uma grande quantidade de cargas elétricas negativas que vão basicamente controlar o que pode e o que não pode ser filtrado. Então ela vai selecionar as moléculas que podem ser filtradas. E acima então dessa membrana basal, nós temos células muito grandes que são chamadas de podócitos. Vocês estão vendo aqui, né? São essas células grandes, aqui está o núcleo da célula, né? São células grandes que basicamente apresentam alguns processos celulares que parecem como dedos, né? Que são os podócitos e os seus dedos que a gente vai chamar então, né, de pedicelos. Então, basicamente, esse podócito ele abraça, né, os nossos capilares peritubulares e esses dedos aqui seriam os pedicelos. Eles fazem assim nos nossos capilares, né? Isso forma uma estrutura bastante importante porque dá estrutura rígida para o processo de filtração, porque essa aqui é uma região de alta pressão, como a gente vai ver depois, e também vai fazer parte da membrana de filtração que vai selecionar o que pode e o que não pode passar, certo? Então a gente vai estudar depois que moléculas são essas que podem passar, né? Mas essa aqui é a nossa membrana de filtração. Então, de novo, sendo formada pelas células endoteliais fenestradas do nosso capilar, uma membrana basal com bastante carga negativa e um podócito, que é uma célula gigante, né? Que tem lá essas interdigitações, tem os pedicelos, como se fossem os pequenos dedos, que vão abraçar os nossos capilares, formando então essa membrana de filtração que vocês estão observando aqui. Então o sangue ele vai ser filtrado daqui para cá, ok? E aqui a gente consegue enxergar isso, olha lá. O sangue vai ser filtrado para cá, né? E aqui vocês têm exatamente as três estruturas que vão compor a membrana de filtração. Células endoteliais, olha ali com grandes espaços, que a gente chama de fenestras, né? Uma membrana basal contínua, que ela é rica em cargas negativas, e o podócito com seus pedicelos, aqui, aqueles dedinhos que vão então abraçar o vaso. Então tudo isso aqui vai fazer parte da membrana de filtração. E o líquido vai ser filtrado então do plasma para cá, certo? Então isso aqui é a nossa barreira, nossa membrana de filtração.
Uma outra coisa importante a gente lembrar a respeito desse espaço aqui é que essa região que a gente está vendo aqui, né, ela apresenta um grande número de células chamadas de células mesangiais, que são células que têm várias características importantes, né? Por exemplo, elas podem contrair, elas podem relaxar, e isso vai alterar a capacidade de filtração do nosso néfron, certo? Se essas células mesangiais que ficam ao redor, né, na verdade existem dois tipos de células mesangiais, né, as mesangiais glomerulares e as extraglomerulares. Essas mesangiais glomerulares, elas estão então entre os capilares glomerulares, e quando elas se contraem por alguma sinalização, né, elas podem reduzir a área para o processo de filtração e reduzir filtração. Se elas se relaxam, elas podem aumentar a área de filtração e permitir maior filtração. Então são células muito importantes para controlar, né, a nossa filtração glomerular. E outra coisa importante a respeito desse nosso néfron aqui é que ele recebe muita inervação, inervação simpática. Não tem inervação parasimpática aqui. Então, basicamente, a inervação simpática é importante porque ela vai comandar os nossos processos de filtração e de reabsorção de íons. Então, várias regiões do nosso néfron recebem inervação, né? Por exemplo, né, o que a gente vai ter? Inervação simpática. A arteríola aferente recebe inervação simpática, a arteríola eferente, o aparelho justaglomerular, células do túbulo, como por exemplo células tubulares, ali, túbulo proximal, túbulo distal, né? Segmento espesso da alça de Henle, todos os túbulos eles recebem essa inervação simpática, que de uma maneira geral, que a ativação simpática ela faz nesses túbulos, né? Primeiro, nas arteríolas ela faz vasoconstrição, e nos túbulos ela induz um aumento da reabsorção de íons, certo? Não tem inervação parasimpática, como eu falei para vocês, mas a importância dessa inervação simpática é que ela vai ser responsável por controlar o fluxo sanguíneo para o rim, a filtração, que aqui significa então taxa de filtração glomerular, e também os processos de reabsorção de água e de sódio, juntamente com outros tipos de íons que podem ser modulados pela inervação simpática. Finalmente, antes da gente começar a estudar mais especificamente os processos de filtração, reabsorção e secreção do túbulo renal, eu vou partir para a última etapa, né, que é depois que essa urina já está pronta, né, que é o processo de micção. O que a gente está observando aqui? Né? Que vocês têm de novo o aparelho renal. Então, o rim, que vai formar a urina. Essa urina vai ser formada então, e vai ser coletada pelo nosso ureter, que vai conduzir então, né, não só com o auxílio da gravidade, mas também porque essa estrutura tem um músculo liso, que vai então, por movimentos peristálticos, levar esse líquido até a nossa bexiga. Então você pode observar aqui bastante músculo liso, né? Tanto, né, aqui no nosso ureter, como nós vamos ver também na parede da bexiga, tem muito músculo liso, né? E aqui você consegue enxergar a bexiga, né? Nota que a bexiga ela apresenta uma grande quantidade de rugas na parte interna. O que significa isso? Que esse tecido ele é muito complacente, ele pode se distender bastante e acomodar grandes volumes de urina, certo? Então notem que o ureter ele entra, né, na bexiga nessa região aqui, ó, né, que a gente chama aqui de trígono. Então a gente tem aqui essa região onde a urina ela vai entrar e se acomodar dentro da bexiga, né? Aqui vocês têm a saída a partir então da bexiga, né, para a nossa uretra, né? E nós temos uma grande quantidade de músculo nessa bexiga, e o músculo da bexiga, esse músculo liso, ele é chamado de músculo detrusor, que é o principal músculo então que é responsável por contrair, aumentar a pressão interna e empurrar a urina para fora quando o mecanismo de micção ele for ativado, certo? A gente vai estudar um pouquinho, né, desse mecanismo aí de micção, né? Como é que funciona isso? Primeiro, a maior parte do tempo, né, a gente não faz micção. A gente utiliza muito, né, o processo de armazenamento, reflexo de armazenamento de urina dentro da bexiga, né? Então, a maior parte do tempo a gente vai estar, né, aumentando esse reflexo de armazenamento e não no reflexo de micção. Mas o que vocês conseguem observar aqui nesse gráfico aqui é basicamente, né, uma análise, né, que mostra pressão dentro da bexiga, pressão intravesical, e aqui o volume, né? Isso aqui a gente chama de cistometrograma, né, mostrando então pressão e volume de urina. O que vocês estão vendo aqui, né? Quando o volume da urina ele é pequeno, né, basicamente não tem muita alteração
na pressão, né? Até porque é um tecido, como eu falei para vocês, com bastante capacidade de se estender, um tecido bastante complacente. Né? Então a pressão aqui ela é bastante baixa. Até que finalmente chega um determinado ponto, né, quando esse volume ele aumenta, que nós podemos observar aqui um aumento gradual, né, de pressão, um pico de pressão, e depois o retorno dessa pressão aos valores mais próximos do basal. Né? Então existem vários picos aqui que vocês estão vendo, né, que vão respeitar, né, que vão seguir exatamente esse aumento crônico gradual de pressão por acúmulo de líquido dentro da urina, dentro da bexiga. Esses picos que a gente está enxergando aqui se referem a contrações, né, do processo de micção. Né? Então essas contrações aqui, obviamente, cada vez que a bexiga se contrai, ela vai aumentar a pressão interna, por isso que a gente tem esses picos de pressão. Mas notem que ela tem a capacidade de induzir essa contração e depois ela faz novamente um relaxamento. Certo? Isso possibilita não só, né, os reflexos, que vão levar inclusive à consciência da vontade de urinar, mas também a mecanismos que vão permitir que a gente relaxe a bexiga e que armazene quantidades cada vez maiores de urina, até que chegue um determinado ponto em que eu tenho ali um momento correto de realizar a micção, né? E eu facilito o reflexo da micção. Então, como é que funciona isso? Né? A nossa bexiga ela é inervada, certo? Tanto pelo sistema nervoso autônomo simpático quanto parasimpático. A gente vê que o rim ele tem uma inervação específica do simpático, né? Mas a bexiga não. A bexiga vai receber inervação tanto simpática quanto parasimpática. O que é mais importante, na verdade, aqui, para esses reflexos, é a inervação parasimpática. Além disso, a bexiga ela vai ser inervada, né, por inervação sensorial. Tem bastante receptores de estiramento aqui. Né? Então, essas inervações são todas importantes para o controle da micção, né, e também do armazenamento de urina aqui dentro. Então, como é que vai funcionar isso? Né? Primeiro, qualquer estiramento, né, por aumento de pressão, por aumento de formação de urina que aconteça aqui, faz com que esses receptores de estiramento percebam que a bexiga estirou, né, tem um volume maior. Isso vai estimular, então, né, esses neurônios sensoriais pélvicos que vão enviar uma mensagem aqui para a medula, né, na região sacral, e que vai fazer sinapse, basicamente aqui, né, com dois outros tipos de neurônios. Um da cadeia parasimpática, certo? Que vai então inervar a bexiga em várias regiões. E o que o estímulo parasimpático faz na musculatura lisa da bexiga? Basicamente ele estimula contração, certo? Então se a célula ela percebe o estiramento, ela manda então envia impulso para a medula, aqui na região sacral, que ativa o parasimpático e o parasimpático contrai a bexiga, né, o músculo detrusor. Resultado disso, eu vou ter um aumento de pressão, que é o que a gente encontra aqui, né, tentando aumentar a eliminação de urina. No entanto, nós temos mecanismos que tentam frear, né, esse processo de micção se ele não é adequado. Né? Que processos são esses? Né? Nós podemos, nessa mesma região, estimular, né, por via motora a contração de um esfíncter externo, certo? Que é músculo, então, esquelético aqui, né? Que vai, então, contrair e impedir o esvaziamento dessa bexiga, certo? Esse nervo aqui, né, é chamado de nervo pudendo, né? E ele é, então, ativado para manter a bexiga sem se esvaziar. Ele vai evitar o esvaziamento da bexiga e o reflexo da micção, certo? A não ser que seja um momento adequado, né? O que pode acontecer aqui, né? Se o momento ele não é adequado e esse estímulo está chegando aqui na medula, primeiro, o indivíduo ele vai, obviamente vai depender um pouco da maturação do sistema nervoso, se já é um indivíduo adulto, ele vai perceber de forma consciente, né, essa vontade de urinar, né? Esse processo ele é mediado por um centro que nós temos aqui na ponte, né, que nós temos centros chamados de centro de micção, né, e centro de armazenamento, né, que pode então modular e tornar consciente com a comunicação direta lá no sistema nervoso central a vontade de urinar. Se não é o momento adequado, o que vai acontecendo? Né? Nós podemos inibir esse reflexo da micção. Como é que a gente vai causar a inibição desse reflexo? Né? Eu posso ativar de forma reflexa aqui o simpático, e o simpático ele tem um efeito oposto do parasimpático, ele vai causar uma contração desses esfíncteres, né? E um relaxamento do músculo detrusor em algumas regiões, evitando o aumento da pressão dentro da bexiga e evitando, consequentemente, a micção. Né? Isso vai possibilitar um armazenamento maior de urina. Além disso,
eu posso manter, né, o tônus nessa inervação aqui a partir do nervo pudendo, mantendo o esfíncter contraído e evitando, consequentemente, o esvaziamento da bexiga. Se o momento é adequado, eu vou facilitar o reflexo da micção. Como é que a gente vai fazer isso, então? O estiramento acontece, né? Eu vou aumentar o tônus parasimpático, que vai contrair ainda mais a minha bexiga, aumentando a pressão, aumentando, então, a tendência da saída do líquido, né? E se de forma consciente eu percebo e eu quero que essa urina ela saia, porque eu estou no momento adequado, o que eu faço? Eu vou inibir esse nervo pudendo e, consequentemente, isso vai promover o relaxamento desse esfíncter, certo? Quando o esfíncter relaxar e a pressão aqui dentro estiver aumentada, por contração parasimpática, eu vou ter a eliminação da urina, ou seja, o processo de micção vai ser realizado, certo? Então, esse aqui é uma maneira bem simples, né, da gente entender o nosso reflexo da micção, juntamente com todos os outros processos que nós já vimos nessa aula de hoje. Nas próximas aulas, nós vamos ver exatamente como que essa urina ela vai ser formada e como, né, que a partir do processo de filtração, esse líquido pode ser modificado até que finalmente saia, né, lá na nossa papila renal como urina já pronta para ser eliminada. Então esse é o conteúdo da nossa aula de hoje. Bom estudo a todos. Até a próxima.